a economia não está ajudando muito. O PIB cresceu pouco. O cenário internacional está tenso. Mas aqui no Cafeína não tem tempo ruim e vamos mostrar como turbinar os ganhos para o seu dinheiro ficar na paz, faça chuva ou faça sol. A Thaís Laporta mostra a ação que foi do céu ao inferno em menos de um ano. A história é um ótimo aprendizado para quem está começando a investir na bolsa. E no Pitaco de hoje comento o PIB, a bolsa e o dólar que atingiu R$5 no cartão. E temos boas notícias, já estamos bem pertinho dos 30 mil inscritos no nosso canal, mas como o Sami dobrou nossa meta, sim, agora a gente precisa chegar a 50 mil inscritos. 50 mil, e para isso a gente precisa da sua ajuda. Mas eu estava pensando nisso, tem que ser 50 mil até o final do mês. Porque senão, 50 mil dia não. Aí vai ser difícil. Mas aí a Priscila vai cantar, dançar e se fantasiar. Já falei que eu topo tudo por audiência, então tudo com ajudem, respeito, aí... né? Sem abusos, seus assanhados, porque eu já falei que o marido aqui é tudo com muito respeito. Exatamente. Mas bora tocar nossa vinheta, que o Cafeína tá no ar. Oi galera, sejam bem-vindos ao Cafeína. Para ganhar dinheiro em momentos turbulentos, mas não só nesses momentos, como sempre, é importante entender algumas estratégias básicas de investimento e é sobre elas que a gente vai falar hoje, certo, Samidana? Exatamente, dona Priscila. Bora pro assunto. Bom, primeira coisa, eu vou começar a explicar aí, depois o Sami fala das contas. Investir no longo prazo, primeira estratégia, essa estratégia muita gente já conhece, a gente explica aqui, que investir no longo prazo é importante, por causa dos juros compostos, os famosos juros sobre juros. Se você não sabe o que é, pensa no teu empréstimo. Quando você faz um empréstimo, demora para pagar, não vira uma bola de neve? É isso, só que um pouquinho menor, os juros que você recebe no investimento são menores do que os juros que você paga no empréstimo, mas tem o mesmo efeito, eles vão se acumulando aí, rendendo juros em cima de juros, então isso é muito importante no longo prazo. E você tem também um imposto de renda menor depois de 2 anos, principalmente, aliás, nos investimentos de renda fixa, que seguem a tabela regressiva do imposto. Até 6 meses, você paga, por exemplo, 22,5% de imposto nos investimentos de renda fixa. Depois de 2 anos, você cai para a menor alíquota do imposto, 15%. Exatamente, isso a gente está falando, né, de CDBs, de aplicações tributárias de renda fixa. Agora, a gente resolveu fazer um exemplo para você entender um pouco da lógica dos juros compostos. Então presta atenção. Se você colocar R$1.000, depois de um ano, considerando a taxa Selic, a gente fez Tesouro Selic aqui, que é um investimento tributado pelo imposto, dá líquido 1.032. Agora, em 5 anos, dá 1.182. Qual que é a questão aí? A questão é que, se você reparar, dá mais do que 5 vezes 32. Por quê? Porque tem o efeito de juros sobre juros, né? E tem também a questão da alíquota do imposto. Então, esse é o primeiro exemplo. A outra é a questão do prazo. E aqui, 14,53% é a diferença entre você investir. Você investiu o mesmo valor, R$1.000, só que você resgatou depois de um ano. Sim. Ou você investiu R$1.000. No pior investimento ali, o que paga a Selic mesmo. Só que você investiu R$1.000 e resgatou só depois de 5 anos, você ganha quase 15% a mais. Exatamente. A gente também tem a questão dos R$250, que é o exemplo 2. O que é melhor? R$250 a cada 6 meses ou R$1.000 em 2 anos. Veja que a cada 6 meses, né, a gente está falando que vai ser, você pega 250, aí resgata. Aí depois você põe 250 de novo, resgata depois de 6 meses. Você põe 250 de novo, faz isso 4 vezes, vai totalizar 2 anos e um aporte de R$1.000. Você vai ter 1.016 se fizer isso. Se você deixar R$1.000 uma vez só por 2 anos, vai ficar com 1.069, porque aqui o dinheiro fica mais tempo. Então aqui é para dar uma pitada. E porque o imposto de renda vai para menor alíquota, né, Sérgio? Exatamente. Então se você investir e tirar antes de 6 meses, você pega a pior alíquota do imposto de renda, pior desconto, 22,5%. Se você tirar só depois de 2 anos, você pega o menor imposto, que é de 15%, então a diferença aí de 5,21%. Bora pro próximo? Exatamente. Então vamos lá. Invista todo mês. Regularidade é muito importante e começar por pequenos passos é mais fácil. É aquela questão do baby steps, né, Sami? Exatamente. Você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, fica mais difícil. Começou com um pouquinho. Eu gosto do exemplo da academia, né? Às vezes a pessoa, o regime, quer fazer um regime, fala, vou parar de comer, faz aqueles regimes que não dão certo.
Então a melhor coisa também é você incorporar no flow, né? No fluxo da sua vida. E é muito fácil fazer isso. Não vou falar que é muito fácil, né? Mas é um hábito. É um hábito. É um hábito e tem que fazer parte, né? Não só a parte de você viver dentro do orçamento, como também de investir, ainda que pouco no começo. Isso faz... E dá para investir com R$30, né, Sérgio? Dá, então, e hoje você tem produtos que eram inacessíveis para os pobres mortais, para quem tem pouco, que hoje não são. Justamente por conta do digital, né? A Isinvest, nossa parceira, tudo. A Isinvest tem mais de 300 produtos de prateleira, muitos com R$30, R$50, R$100, então ficou mais fácil. Antes não tinha acesso, então o mundo digital ajuda muito, até essa questão de massa, né? Porque quanto custa? Antes o gerente, né, ia ter que ir lá estudar a carteira, hoje não, hoje você tem lá a prateleira em um clique, não custa praticamente nada marginalmente para a empresa, então é muito legal. Isso, e para suas contas também, muito mais fácil, em vez de esperar acumular uma grana e investir, vai investindo um pouquinho todo mês. Exatamente. Bora para a terceira dica, para turbinar os seus ganhos. Arrisque, mas com estratégia, diversificar com cuidado, né? Essa é a nossa terceira dica. Então arriscar, só que com estratégia, sem ficar diversificando, botando em um monte de investimento sem pensar direito no que você está fazendo. E ao apimentar a sua carteira, não concentre os seus investimentos em uma só ação, por exemplo. Esse arriscar, mas com estratégia, o Sami que falou ali quando a gente estava discutindo a pauta, que é a questão, né, por exemplo, a pessoa vai investir em renda variável, agora que renda fixa não está pagando nada. Aí essa pessoa vai lá e começa investindo em renda variável, já coloca uma grana num só investimento, só na ação, você falou para diversificar, certo? Uma das coisas mais importantes da teoria moderna de finanças é diversificação. Então o que acontece? Quando você tem vários ativos, principalmente em bolsa, você consegue descer muito o risco. Qual que é o número mágico? Olha, uma boa diversificação tem 10, 15 ativos, que normalmente são o que vários fundos têm, número de ações. Então você pode fazer isso de duas formas. Ou você vai lá e compra os 10, ou senão, que a gente já falou várias vezes, são os índices, né? Você tem os índices que você pode comprar por meio de ETFs. Atualmente, faz um cafeína, acho que da semana passada que a gente fez, tem 23 ETFs no Brasil, então dá uma olhada. Mas você pode diversificar tanto em várias ações ou até em mercados, que a gente fala assim, não, põe um pouco em ações, mas você quer tomar risco, põe um pouco em fundo imobiliário, às vezes em fundos que aplicam lá fora, conhecidos como offshore e por aí vai. Muito bem, Sami. E além disso, além de você ir para os ETFs e tal, você tinha falado também de, por exemplo, não ficar só em ação, ou só num ETF que segue um índice de ação, Exatamente. Mas também para fundo imobiliário, por exemplo, né, é um jeito de diversificar na renda variável. É uma ótima ideia olhar dessa forma, né? Ou seja, você não tem que olhar um ativo isoladamente, olha sempre a carteira, se faz sentido, e não esqueça de olhar o perfil de risco. Muito bem, vamos então para a nossa quarta e última dica, para você turbinar os seus gastos. Aí aqui, ó, eu adoro essa, viu, Sami? Evite ciladas. Não existe almoço grátis. E esqueça 1% ao mês. 1% ao mês era um número simbólico no mercado financeiro, porque quando a gente tinha taxa de juros bem alta, com mais de 2 dígitos, 14% ao ano, era fácil ganhar 1% ao mês numa aplicação. Agora já era. Aliás, o brasileiro tinha uma marca d'água, né? Tem que ganhar 1% ao mês, 1% ao mês. Era muito fácil, né? A poupança não dava 1% ao mês, a poupança dava 6,17, que é o teto dela, 6,17 ao ano, mais TR, então não dava isso. Mas, de qualquer forma, a gente tinha isso na marca, para aluguel, para várias coisas. Hoje é uma realidade distante, né? A gente está falando em juros da economia, fechar o ano aí, estão falando em 3,5, tem gente que fala em 3,25, alguns mais cautelosos falam em 4 ou 3,75. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é um grande problema, porque a pessoa, às vezes, para ganhar isso, entra num risco que ela não sabe. Então, você até pode ganhar, você deu muito mais que 1% ao mês, mas tem um baita risco, não dá para comparar com um investimento seguro. E almoço grátis também tem assim, ó, se o cara tá me pagando mais, é porque tem mais risco. Então, a gente sempre olha dessa forma. E, Sami, essa dica aqui também de evitar ciladas e tal, como você disse, é porque o pessoal na internet, às vezes, fala que a gente está trazendo exemplos irreais, ou então olha assim, mas esses investimentos pagam pouco, são diferenças de poucos centavos, que nem quando a gente falou dos investimentos para sair da poupança e tal. É um momento novo do mercado, é uma configuração nova dentro do mercado de investimentos e realmente está mais difícil de ganhar dinheiro agora, como você já falou. Então, gente, assim, a gente está falando sobre você turbinar os seus ganhos
com algumas estratégias que são estratégias básicas para você que está começando a investir, para nortear os seus investimentos, mas talvez a pessoa comece ali com um trabalhinho de formiga, comece a fazer isso e daqui uns anos ela vai ter uma boa carteira de investimento, um bom patrimônio e vai estar realmente com ganhos turbinados. Exatamente. Mas não é simples, né, Sami? Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, tudo tem risco, a gente tem que olhar sempre longo prazo, assim. Quem fica prometendo ganhos fáceis, seja via day trade, seja via criptomoedas, geralmente são grandes riscos, em alguns casos aí, uma desonestidade também, que são golpes. Tem que ficar muito atento. Muito bem, Samidana. Então vamos pro nosso primeiro pitaco aqui. É o bonequinho aqui, ó. Quer ver? Cadê? Olha o bonequinho. Aê! Oi, Samizinho. O mini Sami. Mini Sami. De olho em imóveis, OLX Brasil compra o grupo Zap por quase 2 bilhões de reais. Grupo... Vamos lá, deixa eu colocar aqui o meu reloginho. Sami, mercado de imóveis aí, as startups dessa área estão... Sim, lembrando que o Zap já tinha feito uma fusão com a Viva Real, agora ter essa compra, está esperando a aprovação do CAD, mas de qualquer forma, o que a gente percebe, economia financeira, o rentismo, está muito mais difícil, tá de juros baixos, tem a inflação também, e aí estímulos a imóveis, né? A própria Caixa mudou aí modos de financiamento, então todo mundo aí apostando no mercado imobiliário. Claro que você pode comprar um imóvel físico, mas a gente já falou várias vezes, também tem os fundos imobiliários. Aí você tem uma pulverização melhor, em tese um gestor qualificado que aloca melhor do que um profissional que não é da área, e também você tem a questão que você não precisa ter 300 mil, 400 mil, você pode, às vezes, com poucos reais, tem fundo, acho que com 20 reais, 15 reais, você pode fazer isso, além de comprar o próprio índice. Então, fique de olho, mercado imobiliário parece aquecido, cabe aí ver se a OLX vai poder prosseguir, depende do CAD daqui para frente. Muito bem, então acompanhe a matéria lá no nosso site, que inclusive fala sobre os unicórnios, né, nessa área aí de startups de imóveis. Então citaram o Quinto Andar, que já é um unicórnio, já vale mais de $1 bilhão, e a Loft, que também faz reforma de a imóveis, Loft, o Quinto Andar estão fazendo uma bela revolução, né? Lembrando que esse, né, principalmente o Zap Viva Real, trabalha via corretor, né? Já o Quinto Andar, ele tira o corretor, é um outro modelo de negócio. Também está crescendo aí, tem fundo imobiliário disso, é a Vitacom, que abriu um braço, que é a House, dá uma olhada, eles abriram recentemente em bolsa, vale a pena acompanhar. A gente falou sobre isso, podemos até colocar o CAD. Primeiro fundo imobiliário de imóveis compactos. Pitaco número 1, encerrado. Pitaco número 2, não é, Priscila? Que é muito importante, Sami, porque saiu o PIB, o resultado da nossa economia em 2019, um avanço de 1,1%. Sami, por que foi positivo, pero não mútil? Olha, a gente, dos 3 últimos anos, antes dos 3 anos, estava em recessão. Aí veio lá, 1,1 foi em 2017, não, 1,3 em 2017, 1,3 em 2018 e 1,1 em 2019. Se a gente pegar a previsão dos economistas, e não é só esse ano que acontece muitas vezes. Você tinha 2, 2,5, e aí acabou, teve guerra comercial, Argentina, problema lá de Brumadinho, enfim, renda, né? Desemprego, renda, reformas que atrasaram, que não foram na mesma intensidade, acabou amargando isso. Esse ano é a mesma coisa, tem reforma tributária que tem que aprovar, tem reforma administrativa. Aí fala, mas falaram que a reforma que ia melhorar. Claro, se não tivesse a reforma, ainda que desidratada, ainda que no segundo, dos 45 segundos tempo ia ser menor. Então a gente precisa olhar isso. Esse ano começou com uma previsão de 2,5. Já tem gente falando, o último Focus é 2,17, mas tem gente falando já abaixo de 2. Tem corretora falando em 1,4. Vamos ver. Mas, de novo, tem uma questão internacional, coronavírus e por aí vai. Ficaremos de olho. Viu, Sami, no Flash, eu falei, tava vindo pra redação para falar sobre o PIB, conversei com o Uber, aí eu falei assim, o que você achou do resultado da economia? Aí ele falou assim pra mim, falou, o que tá acontecendo é que eu não tô mais conseguindo comprar o mesmo café. Eu comprava o Pelé, pilão. Comprava o pilão, que eu já contei a história pro Sami, passei a comprar o Pelé. Então o pilão tava valendo 8 antes, agora tá valendo 12, comecei a comprar o Pelé. Então, essa sabedoria popular aí explica muito da nossa economia. Renda não sobe, temos quase 12... emprego, né? Uma taxa de desemprego média do ano passado foi de quase 12%, 12 milhões e 600 mil desempregados. Se as pessoas não consomem, não tem renda, não sobe a renda, 40% de informalidade. Sim. Então, é verdade que melhorou o desemprego no ano passado, foram criados
quase 1 milhão de empregos, mas ainda é insuficiente para o tamanho. Ou seja, a gente está melhorando, mas num ritmo menor do que gostaríamos. Muito bem. Então, ó, Sam, agora chegou a hora da gente fazer o fechamento do nosso mercado, porque também teve bastante notícia aí. O dólar assustando muita gente, assim, coitado de quem tem viagem aí, tá pensando em viajar para fora. Aí, né, Bolsa também aí em alta. O que aconteceu aí no mercado dos destaques? O que aconteceu, né? Então, os Estados Unidos, a gente falou no cafeína de ontem, caiu os juros, surpreendeu todo mundo. O Banco Central Brasileiro deu uma nota e que tudo indica que vai descer. Tem gente aí já apostando, a Priscila deu no flash de ontem, queda já de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do cupom, que é dia 18. De qualquer forma, deve cair. Com isso, o Brasil fica menos interessante. Fica menos interessante, tem dólar saindo para ir para os lugares como Estados Unidos ou outros países, porque as pessoas olham o diferencial de juros de uma economia segura, como a americana, para o Brasil. Isso aqui também desce. O diferencial não aumentou. Saída de dólares. Agora, com os juros baixos, a Bolsa também promete mais, porque fala assim, bom, as pessoas vão ficar investindo aí em renda fixa, vão tentar gerar renda, gerar empresa, gerar emprego. Então fica aí a Bolsa em alta, dólar também em alta, que não é, normalmente tem sinais inversos. Dessa vez não foi. Muito bem. Só para finalizar, Sami, e o que ajudou a impulsionar a Bolsa foi o resultado das primárias lá nos Estados Unidos, né? Com o Joe Biden avançando nas primárias democratas, que é um candidato considerado mais moderado. Isso agradou o mercado, os bolsos americanos ficaram em alta. É visto como um comunista, socialista. Bernie Sanders, que é o... eu também acho que não tem chance nenhuma de ganhar do Trump. Agora, o Joe Biden tem mais chance, vamos ver, né? Ainda é o início, foi a super terça, e você tem até julho aí um monte de etapas desse processo eleitoral. Última pergunta, Samir. Por que eleição nos Estados Unidos acaba mexendo com a gente aqui e mexe com a nossa bolsa? Porque a economia, maior economia do mundo, né? Tem isso, a gente viu, mexe taxa de juros lá, mexe com dólar aqui, mexe também com a taxa de juros aqui, que mexe também com bolsa, então tem uma relação muito grande, não é? Precisa. E estão pedindo o repitaco, que é o seguinte, você dá o pitaco do meu pitaco. Ah, mas eu já faço isso informalmente. Não, mas oficialmente estão querendo que você dê a sua valiosa opinião, porque a Priscila, ela é formada em jornalismo, mas fez já vários cursos, tem pós-graduação em economia e conhece o mercado, ela conversa com todo mundo. Então é legal também as coisas que você apura, né? Porque eu dou muito a minha opinião, mas você sabe, não só você tem a sua, como você tem também de vários outros economistas. Então vamos fazer campanha para repitaco de Dona Priscila. Que já acontece um pouco, né? Que eu sempre dou mais um pitaquinho aí. Mas pode. Falando nisso, o pitaco está encerrado. Então vamos partir daqui e ir para a nossa redação, onde está ela, Thaís Laporta, que é editora do nosso site, que é o investnews.com.br. Dona Thaís Laporta, bom dia para a senhora. O que temos no cardápio desse café da manhã? Bom dia, Pri, bom dia, Sami. Hoje eu vou destacar a ação de uma empresa que já foi uma das queridinhas da Bolsa em 2019 e agora está em maus lençóis. É o grupo ressegurador IRB. Para quem não sabe, a empresa é líder em resseguros na América Latina e já pertenceu ao governo federal e ao Banco do Brasil. Bom, o resseguro é uma atividade que assume o risco das seguradoras para pagar indenização aos seus clientes. Mas voltando aos fatos, os papéis da companhia chegaram a cair mais de 30% nesta quarta-feira, negociados abaixo de R$20, depois que a Berkshire Hathaway, que é a empresa aí do mega investidor Warren Buffett, negou ter comprado as ações da companhia. A notícia de que a Berkshire seria a dona do IRB circulou na semana passada. No dia 27 de fevereiro, o jornal Estado de São Paulo publicou que a empresa de Buffett teria triplicado a sua fatia na empresa. E nesse dia as ações subiram 6,6%. Agora, com essa nova atrapalhada, o papel do IRB no Ibovespa acumula perda de mais de 45% neste ano. A ação já vinha caindo forte desde que uma carta da gestora Esquadra questionou os resultados da empresa. Segundo a gestora, o lucro do IRB não seria sustentável no longo prazo e não haveria transparência na divulgação dos números. Essa crise levou até, inclusive, a denúncia do presidente do Conselho de Administração do IRB, o Ivan Monteiro, e essa novela
está longe de terminar. A gente vai continuar acompanhando a trajetória dessa empresa, que no ano passado subiu mais de 43% na Bolsa e fez uma das ofertas de ações mais bem-sucedidas do ano, movimentando 7,3 bilhões de reais. Para saber mais, é só entrar no investnews.com.br e nas redes sociais. Confere lá. E a trazendo essa notícia que mostra que as ações podem ir do céu ao inferno, ao caso daí, depois de uma alta aí grande no ano passado. Inclusive, fechou ontem com uma queda de 32%. A Thaís gravou esse comentário antes de fechar 32%. O mercado. 32%. Imagina, Sami, o que isso ensina sobre mercado? Ensina aquele negócio de diversificação. O cara que faz um dia só é uma loucura, né? É uma loucura. Você pode dizer assim que as ações, elas são como as empresas? Então, por exemplo, a gente vê muita empresa dando certo. Mas também tem muita empresa no Brasil que não dá certo e tal, não sei o quê. Então, se você fizer a mesma analogia, dá para fazer uma analogia entre Mais isso? ou menos, porque é o seguinte, ação é por expectativa. Então, todo mundo acha que a empresa vai dar 1 bilhão de lucro. Se ela der meio bilhão, ela foi muito lucrativa. Mas decepcionou o mercado, o preço pode desabar. E o contrato também vale. Então, todo mundo acha que ela vai dar um baita prejuízo. Se ela der um prejuízo menor do que o esperado, a ação sobe. Então, Bolsa de Valores, para a ação subir, ela tem que, os fatos têm que ir melhor que a expectativa. E não necessariamente a empresa ter ido bem. Basta ir melhor que a expectativa. Por isso é tão difícil bater o mercado. Por isso que a gente fala, olhe índices, olhe bem diversificado. Você está fazendo uma aposta muito mais na economia como um todo do que, eu tenho certeza que essa ação, isso é muito arriscado. Muito bem, e assistam o Cafeína, porque a gente mostra que essas histórias trazem muito ensinamento pra gente, né, Sami, sobre o mercado de ações. Mas, por hoje é só, né? Não, por hoje é só não, é aqui o Cafeína, porque daqui a pouco, 12:30, Priscila tem o Flash, que é o programa dela, que todo mundo gosta, ela faz o programa solo, ao 12:30, e às 19h30 tem o Conta Mais, além de um monte de matérias no site. Isso então, mesmo. Ficamos por aqui. Mande comentários, críticas, sugestões. Estamos sempre de olho. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tá sentindo falta das camisetas do Sami? Não, tá aqui por Comentem. baixo. Vamos ver se a gente faz um moletom. Não sei se dá pra fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.